Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Alencar e hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo que é praticamente um acontecimento da natureza. É um bolo prestígio na versão de tsunami. Mas antes de eu te ensinar a fazer esse bolo, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o vídeo. Se inscreve se você é novo por aqui, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vem fazer parte dessa comunidade, fazer esse canal crescer cada vez mais. E também você pode me acompanhar lá no Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição. A primeira coisa que você vai precisar fazer é a massa do bolo. Então já deixa o seu forno pré-aquecendo a 180 graus e eu já ensinei essa massa aqui no canal. Então clica aqui para você assistir, eu vou explicar rapidinho como eu fiz a minha. Então em uma batedeira você vai colocar 2 ovos com meia xícara de açúcar. Aqui eu tô colocando 1 colher de chá de essência de baunilha só para dar um gostinho a mais na nossa massa. E deixa a batedeira trabalhando por uns 10 minutinhos e você vai ver que essa massa vai ficar bem mais clara e ela vai dobrar de volume. Ai, Lucas, eu não tenho uma batedeira planetária. Fica calmo que tem como fazer essa receita na batedeira menor, aquela de mão. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você vai sim conseguir chegar num resultado bacana. Eu só não aconselho fazer essa massa na mão mesmo, porque como é uma massa de bolo com deló, ela precisa incorporar bastante ar para ter estrutura. Então, ou você faz na batedeira grande, ou na batedeirinha menor, que é de mão. Enquanto a batedeira tá trabalhando, agora a gente vai separar os ingredientes secos. Aqui eu tô utilizando meia xícara mais 1/4 de xícara de farinha de trigo. E para deixar o nosso bolo mais fofinho e crescer bem bonito, 1 colher de chá de fermento em pó. E vou juntar já o chocolate em pó, que eu tô utilizando 1/4 de xícara. E agora para a parte líquida dos ingredientes, eu aqui vou utilizar 100 ml de leite. E nesse leite eu gosto de colocar um pouquinho, 1 colherzinha de café solúvel. Porque ao utilizar o café, ele vai realçar ainda mais o gosto do chocolate e a sua massa vai ficar bem saborosa. Não vai ficar com gosto de café, confia em mim. Passou ali os 10 minutinhos, agora a gente vai intercalar, colocar um pouco da farinha, que já está misturada ali com o chocolate, e um pouco do leite. E aí você vai intercalando os ingredientes até ficar tudo bem misturadinho e uma massa bem homogênea. Eu incorporei todos os ingredientes na batedeira mesmo, porque a velocidade 1, ela é bem devagarzinho, é quase como se eu estivesse incorporando a mão. Então se a sua batedeira também fizer essa mistura bem devagar, pode fazer na batedeira, se não, para, e aí você incorpora na mão a farinha para a sua massa ficar bem bonita e não perder todo o ar que a gente colocou nela. E aí eu vou dividir a minha massa em 2 formas untadas e encausadas, porque eu quero que o meu bolo fique bem marronzinho do lado de fora. Eu vou colocar aqui 2/3 em uma forma e depois 1/3 na outra, porque eu quero 3 discos de massa. E aí pode levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos, faz o teste do palito, ele saiu limpo, seu bolo tá pronto. Bolo no forno, agora a gente pode fazer o recheio. Aqui, como eu quero um bolo prestígio, eu vou fazer nada mais do que um beijinho bem cremoso ou um brigadeiro de coco. Então em uma panela pode colocar 1 leite condensado, meia caixinha de creme de leite, 1 colher de chá de manteiga e 3/4 de xícara de coco ralado. E aí é o seguinte, eu gosto de coco, então vou fazer um beijinho. Mas se você não gostar de coco, você pode substituir por 3 colheres de sopa de leite em pó, pode colocar achocolatado e aí você vai ter um brigadeiro convencional, um brigadeiro tradicional. Ou você pode colocar chocolate branco, chocolate meio amargo, pode inventar nessa hora se você não quiser um bolo prestígio, ok? Eu daria uma chance pro bolo prestígio porque esse bolo fica sensacional. Então agora vamos voltar pra receita. E pra fazer o beijinho também não tem segredo, é aquele velho passo a passo do brigadeiro. Então você vai mexendo sempre em fogo médio baixo, e aí quando o seu brigadeiro começar a desgrudar do fundo da panela, você pode transferir para 2 potinhos iguais, tá? Divide na metade e deixa eles quietinhos ali que já já a gente utiliza ele. Com seu bolo já frio, pode desenformar ele, e o bolinho que ficou maior, mais alto, você pode cortar ele na metade, que vai resultar ali 3 discos de massa. E para montar o bolo, eu vou sugerir que você faça da forma que eu faço aqui na minha casa. Eu gosto de montar o bolo dentro da forma e vou sugerir para você também fazer dessa forma. Eu aqui gosto de forrar a minha com aquele plastiquinho que
que a gente usa para guardar fruta na geladeira, é só para evitar do recheio colar na forma, mas você pode utilizar papel alumínio, plástico filme, que fica mais fácil para você. E aí forrou a forma, pode começar a montagem. Então com a sua forma já forrada, pode colocar o primeiro disco de massa e pode umedecer. Eu aqui fiz uma calda de leite com achocolatado, umedeci a minha massa e coloquei metade do recheio. Espalhei bem direitinho para deixar uma camada bem lisinha. Depois eu repeti o que eu já tinha feito. Então mais uma camada de massa, pode umedecer o seu bolo, depois você coloca a outra metade do recheio, espalha bonitinho e finaliza com mais uma camada de massa e também pode umedecer ela, fecha tudo bonitinho e pode levar para a geladeira por no mínimo 3 horas, ou para quem é inscrito aqui no canal já sabe que eu gosto de deixar de um dia para o outro para ele ficar bem gelado e bem firme. Eu vou fazer só um parênteses aqui sobre a montagem. Eu gosto de montar os bolos dentro da forma, como eu já contei pra você, mas você também pode montar o seu bolo direto já dentro do acetato. Só que daí você vai ter que esperar o seu recheio esfriar um pouquinho, tomar mais cuidado na hora de umedecer o bolo, porque se você coloca a calda de qualquer jeito, ela pode vazar, ela pode sujar o acetato, então eu acho mais fácil montar dentro da forma, depois você vai desenformar o seu bolo já geladinho, firme, depois é só colocar o acetato em volta. Como tem brigadeiro, o bolo tá úmido, o acetato vai grudar com muita facilidade ali. Então eu acho que é mais fácil montar dentro da forma, mas você é livre para fazer as suas escolhas e montar o seu bolo da forma que você achar melhor. E agora pra gente fazer aquela onda de cobertura, a gente vai fazer um creme, que nada mais é do que um creme tipo aquele que a gente faz pra pavê, só que um pouquinho mais fluido, mais molinho. Então em uma panela você vai colocar 250 ml de leite e pode colocar uma colher de sopa de amido de milho e aproveita que só tá o leite com amido e mistura para você dissolver todo o seu amido de milho. Depois você pode colocar uma lata de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e uma colher de sopa de essência de baunilha para dar um gostinho a mais no nosso creme. Vai mexendo sempre, cozinhando em fogo médio baixo por uns 10 minutinhos. Você vai ver que o seu creme vai dobrar de volume, ele vai fazer bastante espuma, ele vai subir porque tem leite. Então vai mexendo sempre e aí quando ele engrossar e ficar nessa consistência que você está assistindo no vídeo, tá pronto. Pode dividir em 2 potinhos pra gente ter uma cobertura branca e outra de chocolate. Aqui na de chocolate eu coloquei alguns pedacinhos de chocolate meio amargo e com o calor do próprio creme, ele vai derreter esse chocolate e aí você mistura bem até obter um creme bem homogêneo. E aí você deixa ele esfriando com plástico filme por cima em contato, porque como é um creme com base de leite, se você deixar ele esfriando destampado, sem o filme em contato, ele vai criar uma película que na hora que você fizer o tsunami, né, fazer aquela onda da cobertura, não vai ficar tão bonito. Então coloca o plástico em contato e deixa ele esfriando, porque como o acetato é um plástico mais fininho, se você colocar o brigadeiro quente, a cobertura muito quente, vai deformar o acetato e não vai ficar tão bonito também. Então deixa ele esfriando, ele vai ganhar um pouquinho mais de consistência. E aí depois, quando o seu creme já estiver frio, você pode montar ali o seu bolo de tsunami. Para montar o bolo de tsunami também não tem segredo, você vai desenformar o seu bolo, colocar num prato, de preferência um prato com borda, tá? Para não escorrer toda a calda. E aí você vai colocar o bolo no centro do prato, colocar o acetato em volta. Aqui como a minha forma, como o meu bolo é pequeno, ele tem 15 centímetros de diâmetro e deve ter uns 10 centímetros de altura. Então eu comprei uma folha de acetato tamanho A3, mas você encontra acetato de diversas formas. Você vai encontrar folhas menores, folhas maiores, você vai encontrar ele como se fosse fita, que você vai puxando assim. Então dá uma procurada e vê o que fica mais fácil pra você. Aqui na minha cidade o mais fácil pra encontrar é o de folha, então eu compro uma folha, corto ela no meio, na horizontal, e daí eu consigo envolver o meu bolo e criar ali a capinha pro tsunami. Pode fechar ali o acetato, unir as pontas dele com fita adesiva transparente. Com seu bolo já envolvido com acetato, você já pode ali colocar a cobertura. Eu gosto de colocar primeiro a de baunilha, que é a mais clarinha, depois a de chocolate por cima, que ela vai ficar meio que camuflada. E aí eu gosto de peneirar um pouquinho de leite em pó, colocar alguns confeitos para criar essas texturas. E aí é só aproveitar e fazer aquela onda de sabor, de amor maravilhosa.
Agora eu vou falar algumas dicas pra você que quer fazer o seu bolo de tsunami. Aqui, como eu falei no vídeo, eu fiz um bolo sabor prestígio, mas você pode fazer a combinação de sabor que ficar mais fácil e que você gostar mais. Então você pode utilizar massa de baunilha, pode trocar os recheios e é só seguir esse passo a passo que eu te falei, né? Ou você monta o bolo dentro da forma, que eu acho que é mais fácil, ou você monta com bastante cuidado com o bolo já dentro do acetato. Mas não tem erro, você vai fazer a cobertura, tirar e vai virar o bolo de tsunami, vai ser aquele impacto visual que você vai querer comer esse bolo na hora. Ele fica um bolo super molhadinho porque tem bastante cobertura. E aí também quando você for fazer o seu bolo na sua casa, uma dica é, na hora de você tirar, né, fazer a onda, puxar o acetato pra cima, já deixa um pratinho perto pra você não sair molhando, sujando a sua cozinha inteira, porque o acetato ali vai ter cobertura, ele vai escorrer, então já deixa um pratinho do lado, tirou, fez a onda, já coloca no pratinho que tá do lado do bolo. E sobre o acetato, você vai encontrar ele de diversas formas, como eu já contei pra você, e também de várias espessuras. Eu sei que tem um fininho e vai ter um mais grosso. Eu gosto de utilizar o mais grosso porque ele fica mais firme e segura melhor tudo ali a cobertura. Então fica atento nos detalhes pra você fazer um bolo bem bonitão. E quando você fizer alguma receita aqui do canal, posta lá no Instagram com a hashtag CozinhaLA e me marca pra eu ver a sua foto, comentar, curtir e trazer ela pra passar aqui no canal. Vou deixar aqui passando algumas fotinhas do pessoal que fizeram receitas aqui do canal. Então eu espero que tenham gostado da receita, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com quem você dividiria um pedaço desse bolo maravilhoso. Um beijo e até o próximo. Tchau!